Paz do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que você nessa noite transborde na presença do Espírito Santo. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu coloquei o tema, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Queridos, nós podemos perceber que desde o início do culto, cada louvor, havia uma palavra sobre isto. E nós como igreja, às vezes nós sonhamos e almejamos tantas coisas e não nos damos conta, amados, que nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. E aonde que nós conhecemos isto? Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor e começamos a nos dedicar em conhecer a palavra de Deus, conhecer a história da igreja, nós vamos ver, amados, que nós, a IAD Jari, nós estamos vivendo um momento em que o Senhor tem confirmado tudo o que tem acontecido aqui, porque a Bíblia diz que os sinais haveriam de seguir aqueles que crescem no nome do Senhor, daqueles que, por obediência à grande comissão, se dispusessem a fazer a obra do Senhor, que é o mandamento de fazermos discípulos. E olhando para a história da igreja, nós almejamos às vezes em viver aqueles momentos em que a igreja primitiva viveu, onde a presença do Espírito Santo era notória, onde homens simples, homens comuns, revolucionaram o mundo da época pelo poder do Evangelho, mas eram homens, mulheres, pessoas que estavam cheios da presença do Espírito Santo. E olhando, amados, para aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero frisar isto a vocês. Nós e a Dejari estamos vivendo um momento onde a igreja primitiva viveu no passado e as coisas, amados, por mais que os tempos passem, por mais que os anos passem, mas a palavra de Deus ela permanece. E nós estamos vivendo a essência do verdadeiro evangelho. Nós estamos vivendo algo, amados, que muitos almejam viver, mas muitos, até mesmo por desconhecerem a palavra, não vivem isso. E o meu desejo é que nessa noite, segundo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, você possa sair daqui impactado pela presença do Espírito Santo que está conosco aqui, que habita em nós. Amados, quando o Senhor me trouxe essa mensagem ao coração, de uma forma bem simples, por algo que eu vi, e no decorrer do tempo, se assim também tivermos tempo, eu conto para vocês. Mas quando me veio esse tema, a importância de sermos cheios do Espírito Santo, isto, amados, o Senhor me levou a pensar se existe uma diferença entre ser cheio ou estarmos cheios do Espírito Santo. Quando isso me veio ao coração, quando me veio esta pergunta em meus pensamentos, eu comecei a orar, comecei a buscar da parte de Deus, fui pesquisar alguma coisa, não entendendo o tanto de verbo, mas eu vi, amados, que existe sim uma diferença em sermos cheios do Espírito Santo ou estarmos cheios do Espírito Santo. E o meu desejo nesta noite é que você seja cheio do Espírito Santo e permaneça cheio do Espírito Santo. Por que disto? Porque quando eu falo de sermos cheios, eu estou me referindo a algo permanente. Por isso, guarde isto. Ser cheio do Espírito Santo é algo permanente. Ser, verbo que dá sentido de existência e características de uma pessoa ou coisa. Entenda então que a palavra de Deus nos mostra a história da igreja, quando desce, amados, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, estes homens permaneceram. O Espírito Santo mudou a história deles, encorajou eles. Era uma característica daqueles homens, que até mesmo as pessoas olhavam e diziam, estes andaram com Jesus. Se nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, uma das características é
que nós somos cheios do Espírito Santo. Quando eu falo de estarmos cheios, eu estou me referindo a algo temporário que pode ser mudado. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu espero que nesta noite você saia daqui entendendo a diferença em ser e estar, e você seja cheio do Espírito Santo. Porque se estar cheio do Espírito Santo, se estar é um verbo que expressa o estado de uma pessoa, eu quero que você, amado, permaneça. Porque pode ser, e isto você já entende no início dessa palavra, antes mesmo do texto base que eu quero ler com vocês. Por que muitas das vezes a caminhada de um cristão é cheia de altos e baixos? Por que muitas das vezes um cristão não tem constância na sua vida? Em determinados momentos, principalmente quando está no culto, aonde se permite deixar que a presença do Espírito Santo inunde a sua vida, ele é tomado por essa presença e até mesmo sai muitas vezes da igreja cheio de propósito, cheio de vontade, parece que vai fazer tanta coisa, mas no outro dia ele já não permanece da mesma forma. Por quê? Porque ele viveu apenas um estado. Quando ele está na casa de Deus, quando ele está envolvido, aonde a glória, a presença de Deus está, ali, amado, ele se permite sentir, mas saindo muitas das vezes fora, não vive mais isso. Então, é alguém que esteve por um momento cheio. Eu não estou falando, amados, da presença do Espírito Santo que habita em nós. Eu não estou falando que naquele momento em que todo crente que aceita, toda pessoa que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Eu estou falando da promessa do batismo do Espírito Santo, daquilo em que Jesus disse que precisamos ter, que precisamos ter para fazermos a sua obra, encorajados e impactados pela sua presença. Eu estou falando para crentes, e eu estava pensando como vai ser nessa noite. Nós tivemos no mês passado, mensagens que trabalhou com o conceito de família, e muitas pessoas, até mesmo não crentes, foram abençoados pelas palavras que aqui ouviram. Mas eu acredito que nessa noite, amados, o nosso Pai Celestial está falando conosco, família da fé, para que nós possamos representá-los de uma forma ao qual o seu nome seja glorificado também nas nossas vidas. Entenda então, para nós lermos o texto base nessa noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de 1 a 4. Eu quero que você leia, e entendendo desde o início, ser e estar tem diferença. E que no decorrer dessa palavra, você possa se conhecer e saber como está você. Se você está cheio da presença de Deus, se você está vivendo cheio da presença de Deus, ou se você apenas sente alguma coisa quando está na casa do Senhor, ou quando está no movimento com o povo de Deus. Atos 2, 1 a 4, está ali para os que querem acompanhar, diz assim, eu vou ler na versão que eu tenho aqui, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Aqui eu já destaquei no meu esboço, eles estavam, e você vai entender mais adiante, por que, amados, que eu destaquei isto? E diz o verso 2, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, eu amo ler Atos dos Apóstolos. E quando eu leio Atos dos Apóstolos e eu vejo a igreja hoje, eu vejo, amados, que é uma sequência no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vejo que nós, amados, estamos fazendo parte de uma história tão gloriosa. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que nos faz entender a palavra de Deus, que Jesus veio a este mundo com uma missão. Que missão é esta? Ele veio com um propósito. Que propósito é este? Jesus veio morrer por nós, pecadores. Veio para salvar o mundo perdido.
Em Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Quando eu olho, amados, para isto, eu vou lá para o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, onde eu vejo a maior expressão de amor, a maior expressão do amor de Deus, quando diz: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito. Veja a expressão, porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, amados, veio com este propósito: salvar-nos, pagar um preço muito caro na cruz, ocupar um lugar que era meu e teu. E quando, amado, acontece tudo isto, e Ele ressuscita de entre os mortos, muitos creram nele. E a Bíblia mostra-nos, amados, então que Jesus, Ele veio com esse propósito e Ele cumpriu plenamente isto. Por que eu trago essa introdução? Para que nós entendamos, amados, que Jesus fez a sua parte. Mas Ele, neste tempo em que Ele esteve nesta terra, além de morrer em nosso lugar, Ele tinha uma missão ainda, que a Bíblia diz que estava no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo, a sua igreja. E Ele começa a preparar a sua igreja. Ele escolhe de entre os seus discípulos, homens amados, para andar com Ele, o qual Ele viu. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: amados, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha capacidade, eu vejo o quanto Deus é grande. Quando eu olho para a história dos apóstolos, e eu vejo homens, amados, que a própria Bíblia diz que esses homens, que a história sagrada mostra, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas do que nós. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, a história é mudada. E Deus não se engana quando nos chama. Deus não se engana quando chamou você. Deus não está enganado quando você sente que algo está te chamando, está te levando para perto dele. É porque Deus tem visto algo e Deus quer falar com você. Quando eu entendo, amados, isto, e quando eu olho a história destes homens, eu me alegro, porque eu e você estamos fazendo parte da mesma história. E aquele mesmo Espírito, aquele mesmo Jesus, que deu início naquela obra tão gloriosa e que começou a ensinar. A Bíblia diz lá em João 17, amado, na sua oração, Jesus estava orando não só pelos seus apóstolos, mas estava orando já por mim e por você, porque a Bíblia diz que ele estava orando por aqueles que haveriam de crer na mensagem em que eles haveriam de pregar. Como é glorioso isto! Quando nós entendemos isso, amados, nós vamos entendendo que nós não estamos aqui apenas por estarmos. Estamos incumbidos de uma responsabilidade. E a EAD Jari sabe bem disto, que é sermos discípulos e fazermos discípulos. E lendo, amados, a palavra de Deus, lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que aqueles homens estavam tomados pela presença do Espírito Santo. E o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, é porque a presença do Espírito Santo está conosco. E quando nós começamos a entender a palavra, quando nós nos deixamos ser ensinados pela palavra, quando nós fizemos como aqueles homens, se assentavam para ouvir o Mestre, se assentavam para escutar os seus ensinamentos, ainda que por vezes não entendendo, mas após a ressurreição de Jesus, aqueles homens amados experimentaram algo tão glorioso, porque o Senhor Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. E tudo que Ele falou, tudo aquilo que Ele prometeu, está se cumprindo. E nós estamos aguardando a sua volta. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos enche, amados, de coragem. O Espírito Santo nos enche de gozo. E nos leva a falar do amor de Jesus. Nos leva a falar da grandeza de Deus. Mas para entendermos sobre essa
importância de sermos cheios do Espírito Santo. E entendemos, amados, até mesmo o texto que nós lemos. É preciso que nós entendamos também o Evangelho segundo escreveu São Lucas, porque ele é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 1 a 5, diz assim, Atos capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim, o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, para quem Lucas estava escrevendo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. E, amados, venham para Foucault, venham, para você entender sobre liderança. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado o mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido, os quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por que eu li esta parte, amados? Porque no texto base que nós vemos, amados, que eles estavam em Jerusalém. Após Jesus ter sido elevado aos céus, eles retornam para Jerusalém. E ali em Jerusalém, eles estão aguardando o cumprimento de uma promessa. Eles sabiam, amado, que eles estavam incumbidos de uma ordem, de falar, de anunciar. Mas Jesus havia dito para eles assim, vocês, primeiro, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Jesus, amado, está nos mostrando que existe uma guerra no mundo espiritual, que existe uma oposição no mundo espiritual, e muitas das vezes, amados, também nós temos visto a igreja sendo perseguida. Nós estamos vivendo num país, ainda que muitos reclamam, mas nós somos um país abençoado. Você não vê na mídia história, você não vê notícias na mídia de pessoas, amados, sendo perseguidas por amor ao Evangelho, mas existem alguns sites, e se você ler, procurar, você vai ver que existem irmãos nossos sendo mortos todos os dias por amor ao Evangelho. E por que esses homens, amados, suportam isto? Por que temos visto, amados, no mundo aí fora, principalmente nesses países em que o islamismo tem predominado, aonde um cristão não pode se manifestar, aonde se reúne às escondidas. E por que esses homens, amados, estão sofrendo prisões? Por que esses homens estão vendo sua família sendo morta? Por que eles estão vendo, amado, tantas vidas se perdendo, igrejas sendo destruídas, mas eles permanecem falando do amor de Jesus? É porque eles estão cheios da presença do Espírito Santo, e nós estamos vivendo, amados, uma liberdade tão grande, e nós estamos achando desculpa para tudo, nós estamos achando desculpa para não estarmos na casa de Deus, nós estamos achando desculpa para não fazermos nada. E o que é isto, amado? Até muitas das vezes nós ouvimos línguas estranhas, vemos lágrimas sendo derramadas. É porque no instante, amado, você está sentindo a presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também fala, e a Bíblia diz, não endureçais os vossos corações quando ouvides a voz do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está falando para nós, o que o Espírito Santo está dizendo para nós, o que está na palavra. E se eu não tenho prazer na palavra, é porque eu não estou cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os apóstolos em Jerusalém, cheios do Espírito Santo como estavam, surgiu problema, sim, surgiu problemas na igreja primitiva, sim, surgiu, mas aqueles homens estavam comprometidos com a oração e com o estudo da palavra, e Deus direcionava, Deus dava direção, os problemas não se criavam, amados,
não tinham mais como persistir, porque a igreja estava tomada pelo Espírito Santo. E eu vejo muitas das vezes tanta dificuldade. Se nós soubéssemos, e se nós conhecendo a história da igreja, eu pudesse parar um pouquinho e sentir desejo de conhecer a história da igreja, amado. Vocês vão ver que o Evangelho chegou até nós, porque homens tomados pelo amor de Jesus derramado no coração dele e tomados pela presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como disse Paulo, não tenho a minha vida por preciosa. O que Paulo queria era pregar o Evangelho, o que Paulo queria era ganhar alma, o que Paulo queria era ver, amado, os infernos perdendo e o céu ganhando. Mas muitas das vezes, amados, que tempo nós estamos vivendo? Deus colocou tanta coisa no meu coração. Estou aqui com um esboço, mas eu não tenho tempo para falar tudo que Deus colocou no meu coração. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que você entenda, meu querido, que você compreenda que você é um representante de Deus na terra. Que quando você diz eu sou crente, quando você diz que tu é membro das Assembleias de Deus, até isso pode soar bonito, mas a Bíblia diz que pelo fruto que se conhece a árvore. E a Bíblia diz, amados, que de uma fonte não pode surgir dois tipos de água. Não é tempo de vivermos mais na sequidão. Nós pensamos que muitas vezes avivamento é algo, amado, quando nós vamos estar em um culto e vamos haver tanto barulho e vamos, amados, colocar uma entonação na voz e vamos falar línguas estranhas, vai haver profecia. Eu sei que tudo isso pode acontecer se o Espírito Santo do Senhor encontrar liberdade para agir, e isso acontece, mas o verdadeiro avivamento vem pela palavra, o verdadeiro avivamento vem quando nós somos confrontados pela palavra. E se nós nessa noite entendemos que a palavra de Deus está nos confrontando, para sabermos, amados, ao sairmos daqui, que tipo de crente eu sou, que representante de Deus na terra eu sou, como está a minha vida espiritual. Não adianta nós acharmos desculpa, não adianta, amado, nós falarmos isto ou aquilo. Importante é nós sabermos que a presença do Espírito Santo está neste lugar. E assim como estava na igreja primitiva, quando Pedro, amado, se levanta para explicar o que estava acontecendo ali, muitas pessoas, amados, foram impactados pelo poder da palavra que aquele homem estava falando. E o que me chama a atenção que a Bíblia diz, segundo o que nós lemos já no texto base, é que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam em concordância. O que eu quero dizer com isto, amados? Que o princípio para nós alcançarmos e vivermos aquilo que sonhamos como igreja é a unidade do corpo de Cristo. E quando eu entendo isso, amados, eu deixo de julgar, eu deixo de olhar para o outro, eu olho para mim, eu vejo como está a minha vida diante de Deus, eu vejo como está o meu caminhar diante de Deus, porque o que tem muitas das vezes de crente imaturo, de pessoas que não têm firmeza no Evangelho, ele fica enxergando a tantos, amados, e muitas das vezes eu posso falar isto aqui, porque já tem alguns anos de fé, mas não importa tantos anos de fé que nós temos, porque muitas das vezes, amados, os anos de fé que nós temos não nos faz andar de passos firmes para que aquele que vem após mim olhe para mim e veja como eu estou caminhando. Muitas das vezes nós estamos olhando à nossa volta, nós estamos dizendo está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é mau testemunho disso, é mau testemunho daquilo. Eu quero dizer que a igreja ela não perde tempo, amado, porque quando eu vivo para Deus na individualidade, quando nós nos reunimos um culto de celebração como este, você já traz o teu culto de casa, você traz a tua adoração pronta, aqui se unem os tições, aqui a glória de Deus se manifesta, e muitas das vezes tem crente até dizendo que o culto seja uma bênção, e muitas das vezes até orando, que Deus abençoe o culto, que Deus abençoe a palavra, orando de forma errada. Venha para a casa de Deus, trazendo o teu culto de forma racional, vivendo na tua casa a verdadeira igreja, vivendo na tua casa cheia do Espírito
Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que aqui, quando os tições se juntem, se alguém se levantar para pregar, como se levantou Pedro no dia de Pentecoste, a Bíblia diz, amados, que todos os outros se colocaram junto. Pedro falava, mas os outros estavam juntos. Você sabe o que é isso? É porque a Bíblia diz, amados, que primeiro eles obedeceram o que Jesus disse: não façam nada, não saiam, não vão, mas primeiro fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder de Deus. Amados, muitas das vezes nós queremos fazer, e o pior ainda é que muitas das vezes não se faz, mas sabe como fazer, julga-se que devia ser assim, que devia ser assado, e não faz. Mas aqueles homens, amados, eles sabiam que tinham que fazer, sabiam que era para fazer, mas primeiro eles obedecem o que Jesus havia dito. Aqui cai nesta palavra, nessa noite, amados, tantas coisas que nós construímos, tantas coisas que nós levantamos, que se rua, que se caia, que venha ruir nessa noite pelo poder da palavra. Tudo aquilo que você construiu para satisfazer o teu ego, para as suas justificativas, para as suas razões, que venha se ruir tudo isso pelo poder da palavra. Porque se não vivermos em obediência ao que Jesus disse, amados, nós não vamos viver aquilo que Ele tem para nós. E quando eu digo que nós não vamos viver, eu não estou dizendo que você vai impedir aquele que tem compromisso e que quer viver. Porque, amados, a Bíblia diz que Jesus, após a ressurreição, não vai dar tempo de eu citar tantos versículos aqui, mas a Bíblia diz que Jesus foi visto por torno de 500 pessoas. Ele foi visto após a sua ressurreição. Mas quantos estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes? A Bíblia diz que estavam 120 reunidos. Você sabe o que isso significa? Aonde estavam os outros? Ele foi visto por 40 dias. Jesus se manifestou no meio deles para não deixar dúvidas sobre a sua ressurreição. Mas por que estavam só 120 reunidos no dia de Pentecostes? Agora eu pergunto para você, aqueles que não estavam ali reunidos, eles haviam dado com o Mestre, ouvido a palavra do Mestre, ouvido a ordem de Jesus para ficar em Jerusalém e estar juntos, estar em comunhão, estar no mesmo Espírito, estar em obediência, estar juntos concordemente. E o que eu vejo, amados? Os outros não estavam, mas quem estava ali naquele dia foram cheios do Espírito Santo. Não posso ir mais além, amados. Eu confesso para vocês que tem aqui um esboço muito glorioso que Deus falou comigo. Algo muito profundo, mas eu quero concluir nessa noite, perguntando para você: você é cheio? Você permanece cheio? Ou você está apenas cheio? Pense nisso. Amados, o dia de Pentecostes, quando ali se cumpre a palavra, a promessa de Jesus, eu quero colocar aqui, ser cheio do Espírito Santo é uma característica do crente pentecostal. Veja isso. A igreja estava em formação, unida e esperançosa quanto à volta do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, amados, ele vive para fazer a obra do Senhor, obedecer o que Jesus disse e esperando a volta do Senhor. Crente cheio do Espírito Santo, ele almeja a volta de Jesus e se prepara para isso. Essa igreja, ela passou pelo batismo do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus, e dedicou-se à oração, comunhão e evangelização, segundo as Escrituras, e aqui nós aplicamos fazer discípulos. O Pentecoste significa para a igreja a presença e a ação do Espírito Santo habitando. E aqui eu encontrei uma palavra que nós estamos acostumados a ouvir, os que estão lendo, e participando da leitura da Torá. Veja o que eu encontrei aqui, O Pentecoste significa para a igreja a presença e ação do Espírito Santo habitando. E entre parênteses estava tabernaculando. Coisa gostosa isso. Tabernaculando a alma do crente. João 14,17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito veio para habitar toda a igreja. Ele nos dá coragem para enfrentarmos este mundo caído e ganharmos almas para o reino de Cristo. Fazemos discípulos e os sinais confirmam isto. E aí eu preciso concluir. Uma pergunta eu faço para mim: sou ou estou cheio do Espírito Santo? Faça essa pergunta. Somos ou estamos cheios do Espírito Santo? Lembrando que ser é uma característica de uma pessoa. Você vai voltar para casa nessa noite. Você vai continuar a rotina de sempre. Mas uma coisa eu espero, é que você seja cheio do Espírito Santo. E um exemplo, amado, de ser
e de estar, que eu coloquei aqui, ó. Exemplo de ser, uma característica de uma pessoa. Coloquei aqui, ó. O fulano é uma pessoa nervosa. Ele é sempre nervoso. É uma característica dele. Agora, se eu disser assim, ó. O fulano está nervoso hoje. Está nervoso no momento, mas não é sempre assim. É o estado que ele está no momento. E esse estado pode mudar. Aí você responde, somos ou estamos cheios do Espírito Santo? Porque aquele que está cheio do Espírito Santo, amados, ele não vai ser detido por este mundo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja, ela está sendo orientada, conduzida pelo Espírito Santo. Agora você, responde essa pergunta. Para concluir, qual a nossa característica como discípulos de Jesus? Eu respondo, sermos cheios do Espírito Santo. Como estamos? Como estamos, amado? Pense nisso. Para melhor entendimento, o que é ser cheio do Espírito Santo? Guarde isso. É ser controlado por Ele. O crente cheio do Espírito Santo, ele ora. Ele tem prazer em orar. Ele tem prazer em buscar a presença do Senhor. Estar em comunhão com Deus. E eu coloquei aqui, ó. Iadejari faz isto. O crente cheio do Espírito Santo ama a palavra. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um coração ensinável. É envolvido e comprometido com as coisas de Deus. É discípulo e discipulador. E eu te convido nesta noite a ser e permanecer cheio do Espírito Santo. Mas quero frisar mais uma vez, ser é uma característica. Entenda isso. Amanhã você vai de repente enfrentar alguma coisa, mas eu quero que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo. E seja essa a tua característica, porque você vai andar em comunhão com Deus. Antes de você falar, antes de você responder, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Se você só te enche aqui, se você só sente a presença de Deus quando você está aqui, é algo que pode mudar. O que eu quero dizer com isso? Se você não viver cheio, você pode sentir, pode se encher aqui, mas as lutas, as provações, as investidas de Satanás, se você não permanecer cheio, você vai ceder, você pode até cair. Crente cheio do Espírito Santo, Satanás não tem vez com ele. Confesso para vocês, amados, muita coisa está no meu coração desta palavra, mas eu quero mais uma vez com vocês, juntamente com o ministério, nós adorarmos ao Senhor com o louvor que eles cantaram agora há pouco. E eu quero que você, amados, entenda e você viva isso. A mensagem que Deus me deu, amados, foi quando eu estava com um balão na mão. Olha a simplicidade disso. E quando eu estava com aquele balão na mão, eu vi que aquele balão estava ali, ó, parece não ter importância. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Quantas vezes, amados, quantas vezes você entra num supermercado, anda em meias prateleiras, e você passa no local em que tem um balão, você nem olha. Se eu perguntar para você, você sabe aonde está? Ali no mercado Gaia, onde tem balão ali, você não vai lembrar. Mas se eu perguntar aonde está a erva mate, você vai dizer, você entra, pega pela direita, você lá no fim do corredor, antes ali do balcão onde tem as carnes, à esquerda ali você vai ver que está a erva mate. O que Deus falou comigo sobre isso? Entenda. Amados, assim era a minha vida sem Jesus. Eu mesmo não sabia o valor que eu tinha. Quem sabe para muitos eu não tinha valor. Assim pode ser, tenha sido a tua vida também. Quem sabe você também se acha não tem valor. Mas quando eu vejo, amados, que você pega um balão e você sopra nele e ele se enche, já muda, não chama mais atenção. Trago isso para você entender o que é ser cheio. Aqueles homens, os apóstolos, eu disse aqui que eram homens simples. Aleluia. Mas de repente, amado, Jesus chama eles. Quero dizer de novo, venha para a Focol, amado. Venha, para você entender o que é discípulo. E aqueles homens que haviam sido até mesmo desprezados pelos rabinos da época, Jesus chama eles. E diz, vem comigo, caminha comigo. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. E aqueles homens após a ressurreição, quando Jesus, amado, ainda não havia se manifestado a eles, após a ressurreição, aqueles homens estavam temerosos, estavam com medo. Mas Jesus se apresenta no meio deles, já ressuscitado, ressurreto, e diz assim, paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E agora ele diz para eles assim, ei, eu vou subir para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Mas vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles homens amados, tal qual, como o balão, que muitos não davam valor, mas o Espírito Santo encheu eles. Aleluia. E eu comecei a vir e a pensar sobre essa história que o Senhor estava falando ao meu coração.
Até eu pensei em trazer, mas o tempo não nos permite. Eu comecei a imaginar, amados, um balão cheio. Veja isso. Você joga o balão cheio para cima, e se o vento soprar, ele vai para lá, vem para cá. Mas de repente ele vai em direção ao chão. E você vê, às vezes, amados, uma criança sair correndo e pegar o balão com a mão para que ele não toque nas gramas, porque senão ele pode explodir. O que eu quero dizer para você? O Espírito Santo do Senhor te enche. E você saindo daqui nesta noite, pode ser que o vento da tribulação deste mundo aí fora te sopre para te levar para distante de Deus. Mas o Pai que ama, como a criança que pega o balão e sai correndo para não perdê-lo, o Pai sai correndo ao teu socorro e diz assim: você não vai se acabar, eu tomo na minha mão e te sustento. E mais ainda, um balão só pode correr esse risco, mas se você juntar 2, 3, 4, 5... vários balões juntos, todos cheios, eles têm condições até de levantar peso do chão. O que eu quero dizer, você pode estar lutando nesta noite, você pode estar passando por momentos difíceis, mas nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos cheios do Espírito Santo. O vento do mundo não vai nos assoprar para longe da presença do Senhor. Não, amados, cheios do Espírito Santo, nós subiremos para a glória. Nós subiremos para os céus no arrebatamento. Seja cheio nesta noite, adore o Senhor, adore ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite.